Olá, patriotas do meu Brasil. Bem-vindo a mais um programa Patriotas em Ação, aqui pela CSC-TV, a TV na web feita para você. Eu sou o professor Marcelo Moraes e hoje estamos recebendo aqui no nosso estúdio o professor universitário Itamar Flávio. Ele é autor do livro Golpe de 1964. Professor, é uma satisfação recebê-lo aqui hoje. Gostaria que o senhor falasse com o nosso público sobre o seu currículo universitário. Obrigado a você pelo convite. Eu sou professor do Departamento de História da Universidade Estadual de Maringá há 25 anos e sou graduado em História também pela UEM e mestre em Educação pela UEM. E já que você citou, a obra mais recente é o livro Golpe de 64, o que os livros de História não contaram, em parceria com a professora Sueli Carvalho, também do Departamento de História. E esse é um livro que foi lançado recentemente e que está sendo vendido o Brasil inteiro, Não é uma venda esplendorosa, mas está vendendo em todos os estados e está tendo uma aceitação bastante interessante, até porque trata-se de um marco na historiografia, Então, é o primeiro livro publicado por professores universitários em que faz uma leitura diferente do que foi o regime militar. Então, o regime militar, o regime 64, o golpe de 64 é sempre interpretado nos livros de história como a causa de todas as desgraças do Brasil. E o que nós procuramos mostrar é que é uma perspectiva diferente. Então, portanto, mostrar que, inclusive, os militares, em 64, na verdade, não foi propriamente um golpe, foi um contragolpe, inclusive em obediência a próprios artigos 176 e 177 da Constituição de 1946. E esse é o nosso diferencial, que a gente começa já por aí, porque nenhum outro livro de história fala isso. Que bom, nós temos certeza já do sucesso que vai ser o livro do senhor. E como não poderia deixar de ser, nós vamos debater aqui um pouco sobre educação nesse período. O que significou para a educação universitária a abertura por João Batista Figueiredo, na época da abertura, o que significou para a educação universitária? Então, olha, é uma questão interessante de tocar nesse assunto, porque geralmente as pessoas têm a impressão de que durante o regime militar havia uma repressão intensa dentro das universidades em que os comunistas estavam ausentes. Não. Durante todo o regime militar combateu os comunistas que estavam com armas na mão, os terroristas, mas, no entanto, as universidades, os meios de comunicação, e em especial as universidades, foram entregues aos comunistas mesmos. Todas as obras já eram publicadas, os professores já trabalhavam, eles utilizavam um linguajar mais sofisticado, que é aquele que a gente chama de marxismo cultural. Então, não se fala em luta de classe, você muda o nome, falava em justiça social, Assim como a linguajar vai alterando aos poucos. Agora, por exemplo, um termo muito na moda é inclusão, é diversidade, quando na verdade o que está na pauta, e é o mesmo que estava na pauta desde a década de 60, é atingir o socialismo. Então, com a mudança, a abertura, a chamada abertura democrática, a partir de 1965, para os cursos universitários em si não teve mudança significativa. O que teve foram mais cursos que foram criados, mas a linha condutora... Eu entrei na universidade, inclusive, em 1982, não parece, obviamente, mas em 1982 eu já fazia curso universitário, não, hein? E todos os livros dos comunistas eram lidos, inclusive o Capital. Mesmo que a gente não lia, a gente colocava o Capital embaixo do braço, para parecer chique para os demais. Universidade. Então, a universidade, ela sempre foi, desde a década de 60, isso podemos até pegar um pouco anterior, mas pegando durante o regime militar para cá, 70 principalmente, ela foi sempre um reduto dos comunistas. E por isso que, inclusive, nós estamos nessa encalacrada que nós estamos hoje. Então, quando a gente pensa assim, as pessoas estão falando fora PT, tal. Agora,
É importante, sim, a derrubada do governo que hoje aqui está, mas isso é igual grama tiririca. Você vai cortar a grama por cima, mas ela tem 7 nós que estão para baixo. Então, as escolas hoje, as universidades, os cursos, a filosofia dos cursos, o projeto pedagógico dos cursos e os projetos pedagógicos das escolas. Os pais, acho curioso, às vezes os pais gastam colocar o filho numa escola particular e ele nunca foi olhar o projeto pedagógico da escola, chamado PPP, Projeto Político Pedagógico. Vai lá está baseado na escola de Frankfurt, que é o comunismo mais sofisticado. Então, o pai gasta o dinheiro dele, porque ele já paga a escola pública, e aí ele paga a escola particular para o filho dele aprender lá a odiar o mundo dele, a odiar os seus valores. Então, essa é uma questão bastante, digamos assim, complicada e que as pessoas não se dão conta disso. Olha, eu coloquei meu filho na escola particular porque eu quero uma boa formação para ele. Será? Eu, se eu tivesse filho hoje na idade escolar, eu colocaria na escola pública. Pelo menos ele ia aprender bem pouquinho ou nada. Aprender nada é melhor do que aprender errado. Esse cuida da formação de outra forma, com professores particulares e tal. Patriotas, é muito importante a gente prestar muita atenção nas falas do professor para você ter uma visão do que ocorre nesse nosso Brasil dentro das escolas. A gente sempre está aqui falando sobre a educação e vocês estão vendo que são linhas que acontecem dentro da educação que pode estar transformando o seu filho. Nós precisamos de um sujeito crítico, mas tem que saber o que ele vai criticar. Não é só chegar e ficar... Uma partezinha, até porque a ideia do crítico, que o professor de história, de sociologia, de filosofia, área de humanas em especial, o crítico para ele é alguém que é contra o capitalismo, que é contra os valores ocidentais, que é contra os valores cristãos. E em cima disso, professor, a partir desse momento, o que foi que as universidades começaram a implantar nos acadêmicos? Que tipo de professor as universidades começaram a formar nesse período? Bom, aqui como eu havia dito, tem uma sequência, não há um processo de ruptura, mas começa a se proliferar mais cursos universitários e aí, digamos assim, a formação ela se torna um pouco mais simples. Então, porque tem uma diferença grande. Eu, inclusive, do começo da década de 80, você aprendia marxismo e você tinha que pelo menos fingir que lia o Capital. Agora o cara é marxista, o cara é comunista, mas ele não precisa ler mais Capital. Ele lê o último panfleto do partido, que o diretor do partido também, que o dirigente do partido também não leu nada. Então, assim, foi embrutecendo, É uma coisa assim absurda, Então, as pessoas agora, inclusive da nostalgia da época em que os comunistas falavam em luta de classe, que era errada, equivocada, mas pelo menos era uma coisa mais consistente. Agora ficou qualquer coisa que você possa contrariar os valores ocidentais. Quer dizer, a última moda é implicar com símbolos cristãos que aparecem nas repartições públicas, nas escolas, que inclusive eles não conseguem entender que isso é apenas a expressão de uma cultura. Não, o Estado tem que ser laico. O Estado é laico, mas ele não é antirreligioso. E aí tem uma coisa bastante séria, que tem o empenho dos professores em degradar os valores ocidentais e colocar no seu lugar, inclusive como aquele deputado, acho que é do Rio, Jean Willis, empenhado em colocar o islamismo como disciplina obrigatória nas escolas. Então, o ensino religioso já não cabe às escolas públicas, e muito menos o islamismo, que é contra a cultura ocidental. Totalmente. O senhor que está ali lidando com um centro acadêmico dentro da universidade, me diga uma coisa, o senhor falou uma coisa, eu achei muito interessante, quero puxar um gancho. O senhor vê que os alunos que estão lá, que se dizem comunistas, eles têm noção do que é ser comunista? Ou é só um comunista assim, só da boca para fora? Bom, aí, digamos, você tem alunos de todos os tipos, Inclusive tem uma coisa que às vezes a gente não se dá conta, mas hoje cresce dentro da universidade, inclusive na UEM, cresce um segmento de alunos de direita, alunos que inclusive tem um segmento que até concorreu à chapa à eleição do DCE, que se chama Em Direita UEM. Então tem uma reação de pessoas que não suportam mais esse discurso
simples, vagabundo mesmo, um discurso deturpado, em nome do socialismo, que a maioria não sabe nem quem é. Porque as pessoas, inclusive, fazem as campanhas pró-valores comunistas, valores socialistas, no Facebook e no smartphone, que é exatamente o contrário do mundo que eles desejam. Né? Mundo altamente tecnológico. E só o mundo capitalista, da propriedade privada, da liberdade individual e dos valores ocidentais é capaz de desenvolver tecnologia, é capaz de fazer coisas maravilhosas que eles, inclusive, gostam de consumir, né? Então, assim, uma coisa que eu acho que é muito preocupante é que essa ideologia que prevalece hoje, essa cultura universitária que prevalece hoje, ela é, acima de tudo, muito degradante, né? Ela é decadente, ela é degradante dos valores, degradante, inclusive, na forma de se apresentar, né? Digamos, nós estamos numa fase que é o culto à feiura, né? E estamos numa fase, inclusive, que acho que você nunca ouviu falar isso, né? Acho que ninguém ouviu falar, mas eu tenho estudado um pouco esse negócio, que é a fase da deserotização, né? Então você faz apologia do feio. Ô, professor, para o pai que está em casa assistindo, antigamente nós estudamos na escola, falando a nível agora de ensino médio, nós tínhamos o SPB, nós tínhamos moral e cívica na escola como matéria, foi retirada e foi colocado sociologia, foi colocado filosofia. O que muda no ensinamento em questão de matéria para o aluno? Eu queria que o senhor explicasse para os pais que estão em casa. Quanto ao título da disciplina, não teria muito problema, né? O problema é a cultura que está subjacente nesses professores. Então, o que é hoje um conteúdo, digamos, de sociologia, de história? Eu gosto de falar mais de história, né? O que está hoje no conteúdo de história, né? E agora tem a nova base curricular nacional, que vai piorar o que já está ruim, né? Porque o que está hoje é ruim, mas ela tem, inclusive, uma estrutura, vamos dizer assim, de marxista, né? Que permite você dar certo conteúdo. Isso, inclusive, vai acabar, né? Então, a tendência é que a área de humanas, em especial história, é o fim, né? É o fim do conteúdo. Certo. Senhor, eu quero agradecer a sua presença, deixar sempre disponível aqui para o senhor vir novamente aqui, que eu acho que foi de muita colaboração para o nosso programa aqui, Patriotas em Ação. Eu espero novamente que o senhor volte. Para quem está em casa, entre em contato com a produção através do WhatsApp 9972 6737, deixe as suas perguntas, que numa próxima oportunidade o professor vai voltar e podemos discutir ainda mais sobre esses assuntos tão importantes hoje para a nação brasileira, certo? Quero agradecer você, professor, foi um prazer recebê-lo. Conto com a sua presença novamente aqui. Obrigado. Obrigado, patriotas, e continue pela CSC TV, a TV na web feita para você. Até o próximo programa.